Falar agora sobre Dia das Mulheres. Atenção, hein? Amanhã vai ter um evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher e é um evento bacana aí que principalmente, aliás, esse tema, Anderson, é um tema que eu tenho ouvido muito quando se fala em Dia Internacional da Mulher nesse ano, e esse é um tema muito latente. Eu inclusive estava acompanhando ontem fora da cidade um outro evento onde falou-se sobre temas relacionados ao Dia da Mulher e não tem. É violência e feminicídio, porque os índices que estão sendo registrados no Brasil, e Santa Catarina disparadamente ocupa uma posição infelizmente de destaque. Esse é um tema que está muito latente e até inclusive a questão toda aí se sobressai inclusive a outros temas, por exemplo, saúde da mulher. Eu percebi, viu, a enfermeira Dayana, que está aqui conosco agora e vai falar sobre esse evento, até porque ela é uma das organizadoras dessa ação. Eu percebi que neste ano, a gente sempre quando via falar em Dia Internacional da Mulher, e aí eu penso e concordo com um vídeo que eu vi outro dia da nossa, que participa aqui conosco, o Anderson, a Juliana Moreno, onde ela disse que muitas empresas pensam que homenagear a mulher é só dar um bombom e uma rosa. Que adianta você dar um bombom e uma rosa se você não permite, por exemplo, que a funcionária saia para fazer um simples exame de mamografia? Então, valorizar a mulher vai muito além de um bombom ou de uma rosa. Mas eu percebi esse ano que esse tema violência, ele se sobressaiu inclusive às questões relacionadas à saúde da mulher. Mas a Dayana, que é enfermeira, vai dizer se eu estou certo ou se eu estou errado nessa minha percepção. Tudo bem, Dayana? Pode puxar o microfone ali. Isso. Tudo certo? Tudo certo. Bom, boa tarde, acho, né? Bom dia para quem ainda não almoçou. Quero primeiro agradecer novamente, né, da Mota, aqui o espaço, sempre muito solícito com a gente aqui e sempre gentilmente cedendo esse espaço para a gente poder trazer temas extremamente importantes e fundamentais para a sociedade, né? Estou muito errado nessa minha percepção? Não, Damota, infelizmente esse ano, né, o ano passado, na verdade, a gente teve um recorde, né, de casos de feminicídio, sim, né, e no Brasil inteiro, e esse ano, dentro do mesmo período, né, comparando de janeiro de 2025, dentro do mesmo período a gente já ultrapassou os casos de feminicídio do ano passado, que já foi recorde. Nossa. Então, se a gente continuar nesse ritmo, né, a gente pode aí quebrar, infelizmente, mais um recorde em relação à violência contra a mulher e ao feminicídio. Eu ouvi esse tema ontem, eu estava lá em Rio Negrinho participando de um evento e eu estava a menos de 20 quilômetros de onde aconteceu um caso recentemente, na região de Volta Grande, onde um sujeito inconformado com o fim do relacionamento matou a mulher, inclusive filmou. Não sei se você viu esse caso aí, filmou, e eu conheço ali a região de Volta Grande e até uma das pessoas que estava no evento até mencionou esse caso e do quanto isso está cada vez, e eu não tinha esse dado aí, de que já superou o ano passado. É um dado atualizado, recente, então? Isso, exatamente. Claro, né? Dentro do período a gente está começando 2026, sim, né? E é um dado que realmente preocupa e nos traz esse alerta, né? Por isso que agora, esse ano em especial, a gente precisa falar, né? Trazer a conscientização e falar sobre a violência contra a mulher, falar sobre o feminicídio, porque aqui em Brusque mesmo é difícil a gente não abrir, né, a rede social ou um jornal o dia que não tem alguma notícia relacionada à violência doméstica, né? Então é algo que não está, muito pelo contrário, né? Não está longe da gente, tá no nosso dia a dia aqui em Brusque. Eu, enquanto enfermeira, a gente atende, a gente ouve muitas mulheres relatando questão de violência domiciliar e conjugal, né? Dentro do relacionamento mesmo, que são a maioria, né? A maioria é o ex-companheiro, companheiro atual, né? Namorado, marido, e isso se estende por uma vida inteira, né? Então, mulheres, às vezes, que chegam para mim para fazer o seu preventivo, né? Ou a mamografia, solicitar mamografia, 60, 70 anos, elas relatam, né? Violência durante uma vida inteira dentro de um casamento e às vezes até com conhecimento dos familiares, enfim, né? E isso elas não conseguem sair desse ciclo, né? Então é extremamente importante. Algumas vezes, fatalmente, acaba ocasionando, né, a morte, né, a perda dessa vida. Mas de qualquer forma é uma situação, né, que mesmo quando a mulher não perde a vida, ela não perde a vida física, mas emocional e, né, enfim,
E outra coisa que é importante a gente falar sobre a violência contra a mulher é que a maioria dos casos elas acontecem na frente das crianças, sim, né? Sim. Então é algo que a gente às vezes não leva em consideração ou esquece ou passa batido, mas são consequências que é para uma vida toda e para várias vidas, né? Onde se a mulher se é uma menina, normalmente ela acaba caindo num relacionamento parecido com o que a mãe teve, né? Com um companheiro também violento. E se é menino, ele vai refletir isso nos relacionamentos também, né? Vai também, possivelmente, pode se vir a se tornar um abusador também, né? Sem contar, como você falou, a violência emocional, que eu acho que é a principal, né? Porque uma dor na alma é muito mais difícil de você curar do que uma dor física, né? Com certeza, né? A gente fala muito, né, sobre a violência física e a violência não só a emocional, mas tem a patrimonial, né? Sim, sim. Na verdade, qualquer tipo de violência, ela fatalmente vai atingir a emocional, né? A saúde mental, que a gente fala, que também é outro tema, né, extremamente gritante aqui para nós aqui em Brusque. Mas quando ela não acontece de forma física, as mulheres também têm dificuldade, né, de comprovar isso, né? E infelizmente ainda temos a questão de não acreditar na palavra da mulher, não levar em conta o que ela está falando, o que ela está relatando, né? E isso também acaba reduzindo, né? Eu acredito piamente, assim, até pelos relatos que a gente tem no nosso dia a dia, que esses números são muito maiores, né? Há uma subnotificação que a gente fala sobre as questões de violência contra a mulher, e isso é algo também pesquisado, isso é por vários motivos, né? Enfim, seja familiar, seja religioso, vergonha da sociedade, ou pelos filhos, né? Enfim, e a verdade é que os filhos são grande afetados nessa história toda também, né? Até 99,9% dos crimes que acontecem é reflexo daquilo que ele viveu dentro de casa, né? Exatamente. Do ambiente familiar, seja abusivo, enfim, vendo o pai, às vezes agredir a mãe, ou falar de forma áspera, ou enfim, e vice-versa, né? Porque também tem mães abusivas, tem mães que... Mas é muito raro, eu sei disso. Mas tem também, enfim, é o lar, né? Desestruturado, né? E como fazer para tentar recuperar essa família, recuperar essa mãe, por exemplo, né? Que foi muito maltratada na vida. A gente precisa de políticas públicas, né? Efetivas. A gente sabe que hoje, por exemplo, a gente tem uma delegacia da mulher que ela é extremamente parceira, né? Que é a DPCAM. E claro, a gente faz o que pode com o que tem, eu sempre digo isso, né? Mas infelizmente a gente não tem, por exemplo, um serviço que é 24 horas. A gente não tem um serviço no final de ano, né? E tem por vários motivos, entre eles a quantidade reduzida de profissionais para atender também, né? Essa população. Os serviços, eles ainda estão muito picados, né? O ideal seria que a gente tivesse uma casa de acolhimento e que os serviços eles acontecessem todos dentro dessa casa de acolhimento, né? Para que a mulher não precisasse estar migrando de serviço em serviço para conseguir esse atendimento, né? Mas eu acredito, questão de educação, né? Porque a gente precisa falar com as crianças, com as meninas, com os adolescentes, meninos e meninas, né? Sobre a questão da violência, porque a gente às vezes fala, mas a mulher tem que denunciar, né? Mas as meninas precisam, e é sempre assim, né? A responsabilidade sempre cai para a mulher, para a menina, né? Você tem que se cuidar, não ande sozinha, cuide com as suas roupas. Não, na verdade, a gente tem que ensinar os meninos a respeitarem as meninas, né? Então, isso é uma questão educacional, né? Existe um grande debate aí, inclusive para colocar isso no currículo, né? Também de escolas, das escolas, para que essas questões elas sejam abordadas, né? E o que a gente vê hoje em dia é que está se tornando não só importante, fundamental, né? E necessário. Daiane, vai ter um evento amanhã então voltado. Exato. E o foco é essa temática? O foco é essa temática, né? Violência contra a mulher, especificamente o feminicídio. É importante a gente colocar, Damota, que é um ato que vai acontecer de forma independente. Então, eu e outras manas, como a gente fala, a gente se trata, estamos organizando, né? Enfim, da nossa, né? A gente foi se juntando e acabou
e eu acredito que vai ser muito bonito, né? A gente vai ter primeiro uma leitura de poesia de uma artista, né, relacionada com o tema, depois uma roda de conversa, e durante esse período vai acontecer uma confecção de uma arte, né, de uma das nossas convidadas, das nossas parceiras aí, que ela vai pintar uma arte também referente à violência contra a mulher, né, ao feminicídio, e ao final ela vai apresentar. Na roda de conversa teremos 4, né, convidadas, entre elas eu, a Vanessa, que é uma professora e pesquisadora de gênero, a Beatriz, que ela é a psicóloga da DPCAM, né, da Sala Lilás aqui de Brusque, e novamente a Sargento Caroline, da Rede Catarina, né, uma grande parceira, né, ela sempre muito solícita também, e já aproveito aqui e adianto agradecendo também o comandante pela liberação, ela também estará conosco lá falando sobre a Rede Catarina novamente. Para você que está nos acompanhando pelo vídeo, está aí na tela o convite, né, 8M, 8M seria o 8 de março, né? Isso, dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, e a gente optou por fazer dia 7 de março, justamente para conseguir essa visibilidade que vai coincidir com o Sábado Fácil aqui em Brusque, né? Roda de conversa, primeira van, contextualização histórica do voto feminino, segunda Rafa, CDH e regularização do título, terceira Luísa, violência contra a mulher e feminicídio, e o quarto a dar estrutura e serviços disponíveis de combate e auxílio vinculados à saúde. Onde é que vai ser, Daiane? Ali na Praça de Barão de Xurenburg, bem no centro mesmo, tá? A questão ali da Rafa, né? A Rafa, ela vem pelo CDH, e eu queria dar uma ênfase na questão da regularização no título. Por que a gente colocou isso também, né? Em parceria com o CDH, né? Sempre um grande parceiro nessas questões sociais com a gente. A gente entende que nós somos mais de 50%, né? Aqui em Brusque, não só em Brusque, mas falando aqui no micro, nós somos mais de 50% de mulheres aqui, né? Da população. E quando a gente fala de como combater, de como prevenir, né? Porque a gente não quer só diminuir, né? A gente quer acabar com a violência contra a mulher e, obviamente, com o feminicídio. E a gente fala de políticas públicas, isso fatalmente, né, inevitavelmente, na verdade, ela vai cair na questão dos gestores, né, dos representantes políticos. Até porque são decisões políticas, né? São decisões políticas, então a gente precisa ter essa representatividade, né? Então, quando a gente coloca ali que as mulheres precisam, né, ou devem regularizar o título, é justamente nessa visão de que pensando que, na verdade, quem decide os votos aqui em Brusque, talvez que está no Brasil, são as mulheres. E a gente precisa começar a perceber e ouvir e pesquisar para que a gente consiga alcançar e tenham pessoas que pautem, né, a questão não só da saúde da mulher, mas a questão da violência também, para a gente conseguir mobilizar ações efetivas mesmo, né? Começa às 9h30, então, na praça mesmo? Exato. É isso? Aberto a participação? Aberto, depois, né, na roda de conversa a gente vai abrir, obviamente, né, para participação dos presentes. E faço aqui um convite muito especial, não só para as mulheres, mas para os homens, né, que sejam parceiros com a gente nisso e possam ser as pessoas que vão levar também, né, e que as piadas acontecem, né, no meio masculino, né? Então que eles não se calem. A nossa reivindicação, o nosso pedido, né, é que os homens não se calem e não fiquem estagnados diante de tudo isso que está acontecendo. Algo que você falou que é muito importante a gente frisar. Primeiro, nós temos que ensinar as nossas crianças, os meninos principalmente, a respeitar as meninas. Mas o que me chamou a atenção na tua fala, eu já tinha ouvido algo parecido, não é a mulher que tem que cuidar onde ela vai. É o homem que tem que respeitar o espaço. Exato. Tem que respeitar a mulher, né? Acho que existem coisas que às vezes são enfiadas aí na sociedade, na cabeça, a gente acaba comprando isso e às vezes até inconscientemente, né? Quando a gente deveria combater de outra forma. Daiana, muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, muito, muito obrigado novamente pelo espaço da Mota, você sempre muito gentil, né? Me atendendo sempre de pronto. E obrigada. E então, por favor, eu aguardo vocês todos, né? Amanhã, a partir das 9h30 ali na praça.